Em 2017, uma mulher nos Estados Unidos foi internada com uma infecção grave. Nenhum dos 26 antibióticos testados conseguiu curá-la. Em poucos dias, ela morreu. O que matou essa paciente não foi um vírus misterioso ou uma nova doença desconhecida. Foi uma bactéria, um organismo microscópico que aprendeu a resistir a tudo que a medicina tinha para oferecer. Agora, imagine uma superbactéria ainda mais mortal, uma que se espalha pelo mundo, matando milhões em questão de meses. Parece um roteiro de filme apocalíptico, mas a verdade é que a humanidade está à beira de uma catástrofe silenciosa. Uma nova peste está surgindo, e dessa vez, talvez não haja cura. A resistência bacteriana acontece porque os antibióticos que usamos hoje foram descobertos há décadas. Mas as bactérias evoluem. Elas se adaptam. Cada vez que um antibiótico é usado, algumas bactérias sobrevivem, criando versões mais resistentes. E a culpa disso não é apenas da medicina. O uso excessivo de antibióticos na pecuária, na agricultura e até em pacientes que nem precisariam deles, está acelerando esse processo. A cada ano, quase 5 milhões de pessoas morrem por infecções resistentes a antibióticos. E esse número só aumenta. Mas essa não seria a primeira vez que uma doença devastadora ameaça a humanidade. A peste negra matou mais de 200 milhões de pessoas na Idade Média. A gripe espanhola de 1918 infectou 1/3 da população mundial e matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Pandemias sempre foram uma ameaça real. Mas a diferença entre o passado e o presente é que hoje vivemos num mundo hiperconectado. Uma nova superbactéria poderia se espalhar em poucos dias para todos os continentes. Agora, imagine o que aconteceria se uma bactéria superresistente surgisse amanhã. Em questão de semanas, os hospitais estariam lotados. As UTIs entrariam em colapso. Não haveria leitos médicos ou equipamentos suficientes para tratar os doentes. Sem antibióticos eficazes, uma simples infecção de pele poderia ser fatal. Cirurgias comuns, como uma cesariana ou uma apendicectomia, poderiam se tornar procedimentos de alto risco. Qualquer ferida aberta poderia ser uma sentença de morte. A economia mundial entraria em colapso. A produtividade despencaria à medida que as pessoas adoecessem ou evitassem sair de casa. O comércio internacional sofreria um impacto massivo. O transporte de alimentos, remédios e suprimentos seria interrompido. Países inteiros entrariam em estado de emergência. Sem antibióticos para conter infecções, até doenças que antes eram consideradas tratáveis, como pneumonia e tuberculose, voltariam a ser grandes assassinas da humanidade. Mas a pergunta é: por que não conseguimos criar novos antibióticos? A resposta está na economia. Desenvolver um antibiótico leva décadas e custa bilhões de dólares. O problema é que, ao contrário de remédios para diabetes ou pressão alta, os antibióticos não são tomados todos os dias. Isso significa que eles dão menos lucro para as farmacêuticas. Muitas empresas simplesmente pararam de investir em novos antibióticos porque não há retorno financeiro suficiente. Hoje, estamos usando os mesmos medicamentos de 40, 50 anos atrás, enquanto as bactérias continuam evoluindo. E se a resistência continuar crescendo no ritmo atual? Em poucas décadas poderemos ver um mundo onde a expectativa de vida caia drasticamente. Voltaríamos a uma era onde infecções simples poderiam levar à morte, como acontecia no século XIX. Isso significaria um retrocesso inimaginável para a medicina. Cirurgias complexas, como transplantes de órgãos ou tratamentos contra o câncer, se tornariam inviáveis. Pacientes que dependem de antibióticos para prevenir infecções pós-operatórias não teriam mais essa segurança. Isso poderia reduzir significativamente as taxas de sucesso de diversos procedimentos médicos. E o problema não para por aí. Sem antibióticos eficazes, até mesmo o parto voltaria a ser um evento de alto risco para mães e bebês. Infecções no pós-parto poderiam se tornar fatais, aumentando as taxas de mortalidade materna e infantil. A obstetrícia, que hoje tem um alto nível de segurança em países desenvolvidos, poderia regredir a níveis alarmantes.
Outro setor que seria duramente impactado é o da odontologia. Procedimentos como extrações dentárias ou implantes poderiam se tornar perigosos, já que qualquer infecção na boca poderia se espalhar rapidamente pelo corpo, sem um antibiótico eficaz para contê-la. E isso nos leva a um cenário ainda mais sombrio. As cidades podem se tornar ambientes hostis. Transporte público lotado, academias, restaurantes, escolas e qualquer local de grande circulação de pessoas poderiam ser considerados zonas de risco. O medo de infecções faria com que a sociedade mudasse seus hábitos radicalmente. Podemos até imaginar um futuro onde toques e apertos de mão sejam evitados, onde as pessoas andem sempre protegidas com máscaras e luvas, e onde locais públicos passem a exigir testes constantes para detectar qualquer infecção bacteriana antes que ela possa se espalhar. Isso não é uma ficção distante. Em algumas partes do mundo, infecções resistentes a antibióticos já são uma realidade diária. Hospitais da Índia, por exemplo, relatam casos de pacientes que simplesmente não podem ser tratados porque nenhuma droga funciona contra suas infecções. A resistência bacteriana não é apenas um problema de saúde pública, é uma ameaça existencial para a humanidade. A ciência precisa de tempo para encontrar soluções, mas enquanto isso, cada um de nós tem um papel a desempenhar. Podemos começar cobrando políticas públicas mais rígidas para controlar o uso indiscriminado de antibióticos. Precisamos pressionar governos e organizações internacionais a investirem na pesquisa de novas drogas. E mais importante, precisamos mudar nossa mentalidade. A era dos antibióticos fáceis e baratos pode estar chegando ao fim. Se nada for feito, daqui a algumas décadas poderemos olhar para trás e perceber que ignoramos os sinais de um desastre iminente. Mas ainda há tempo para agir. A questão é: será que estamos dispostos a enfrentar essa ameaça antes que seja tarde demais? E você, o que acha? Estamos prontos para um mundo sem antibióticos? Ou será que já estamos caminhando para o nosso próprio fim? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Essa pode ser a informação mais importante que alguém precisa saber antes que seja tarde demais.